Quando surge Família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, bora falar de Palmeiras 3, Remo 0, jogo que encerrou a primeira fase da Copa São Paulo para o Palmeiras. As crias conseguiram 100% de aproveitamento na fase de grupos e o Remo, por sua vez, com a derrota, acabou na terceira colocação do grupo 27, portanto está fora da Copa São Paulo. O Monte Roraima, surpresa do grupo, avançou na segunda colocação. Eles venceram o Remo na segunda rodada, venceram o Batalhão na terceira rodada, então vão fazer companhia para o Palmeiras no mata-mata. Ainda não vai ser Palmeiras contra Monte Roraima, podemos ter esse reencontro na terceira fase, né? Porque na segunda fase, que já é mata-mata, teremos Palmeiras e Vitória. Já anota na agenda, porque a Federação Paulista já divulgou data e horário. Vai ser nessa terça-feira, dia 13 de janeiro, às 7h30 da noite, na Arena Barueri. O Vitória jogou na última sexta-feira, Palmeiras jogou domingo, então Palmeiras pode ter essa desvantagem, né? Por conta do cansaço, da questão física. Porém, o Vitória vai ter que vir jogar na casa palmeirense. E aí o Palmeiras pode levar uma vantagem nesse sentido. Promete o jogo nessa terça-feira. Bom, sobre a escalação do Lucas Andrade, o técnico palmeirense, claro, preservou vários titulares já pensando no duelo da segunda fase. O Verdão já entrou em campo classificado contra o Remo domingo de manhã lá em Barueri. Então, o Aranha permaneceu na meta, o Rafael Coutinho permaneceu no meio-campo, né? São os dois titulares absolutos que vinham jogando e permaneceram no time nessa terceira rodada. Outros atletas também, dá para dizer que permaneceram, né? Felipe Tereza jogou no ataque, mas eu acho que ele vai acabar saindo do time nesse início de mata-mata. O Robson atuou na zaga, que é um potencial titular, iniciou a copinha com muita moral, mas aí talvez perca a vaga para o Thiago Pimenta. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? O Palmeiras tem esse jogo importante contra o Vitória e, de acordo com a escalação que o Lucas colocou no domingo, dá para a gente ter mais ou menos uma ideia do time que vai entrar em campo na terça-feira contra o time baiano. Então, o time palmeirense entrou em campo com a seguinte formação diante do Remo. O Aranha no gol, aí tivemos 3 zagueiros, né? Uma formação diferente, até criativa, eu diria, do técnico Lucas Andrade. Jogou o João Paulo pela direita, o Robson centralizado e o Rocha na zaga pela esquerda. Aí tivemos 2 alas bem ofensivos. Pela direita, o Alejandro, ele que já jogou algumas vezes assim pelo Sub-20 palmeirense no ano passado, especialmente no Campeonato Paulista. E na ala esquerda, o André Lucas. E aí vale lembrar que o Arthur estava suspenso para esse jogo, foi expulso contra o Batalhão. Aí no meio, tivemos o capitão do time, Rafael Coutinho, atuando ao lado do Davi Góes, um meio-campista mais centralizado, né? Um meio-atacante que foi o Cauã Lira, que de repente pode até pegar um lugarzinho no time, é um atleta de posição diferente que joga também do meio para frente. E uma dupla de ataque, o Felipe Tereza ao lado do Juliano, um dos destaques dessa partida. E não tem como a gente falar dessa vitória do Palmeiras sem citar e destacar essa dupla Juan Gabriel e Juliano. Tá aí a imagem da fusão dos dois, bem simbólica inclusive, né? O Juliano iniciou a partida, o Juan Gabriel entrou no intervalo, então eles atuaram juntos por cerca de 45 minutos, mais os acréscimos do segundo tempo. E detalhe, os dois marcaram e os dois deram assistências, né? E o gol do Juliano foi com assistência do Juan Gabriel e o gol do Juan Gabriel foi com assistência do Juliano. Eles se entendem muito bem desde o Sub-17 do Palmeiras e iniciam 2026 com moral já no Sub-20. E claro que a gente vai trazer o gol do Sorriso, uma das grandes sensações da Copa São Paulo. Ele que agora tem 4 gols marcados na competição, igualou o seu companheiro Eduardo Conceição. Eles são os artilheiros do Verdão no torneio neste momento. Sobre a escalação do Lucas Andrade, a provável escalação contra o Vitória. Na zaga a gente imagina que entre o Thiago Pimenta e também o Lucas Amon, já que eles ficaram de fora do duelo contra o Remo. E no ataque tem uma vaga em aberto, né? A gente imagina que Eduardo, Sorriso e Vitor Gabriel, pelas atuações que tiveram na primeira fase, estão garantidos. E aí essa quarta vaga era para ser do Heitor, né, cara? Infelizmente o Heitor se lesionou logo no primeiro jogo, o Felipe Tereza entrou e não engrenou. E as grandes atuações de Juan Gabriel e Juliano neste último final de semana pode credenciar ou um ou outro iniciar já o mata-mata como titular. E aí tem um detalhe importantíssimo também na lateral esquerda. Isso porque o Arthur deve ser desfalque contra o Vitória, então o André Lucas continuaria na função de lateral esquerdo. Isso porque o Jefité se lesionou no último final de semana, na partida de estreia do Verdão no Campeonato Paulista contra a Portuguesa. Então o Arthur já foi inscrito no Paulistão, entrou na lista B, que é a lista da base, treinou com os profissionais nessa segunda. Então, repito, Arthur deve ficar de fora
contra o Vitória nesse jogo eliminatório de segunda fase da Copa São Paulo. Bom, sobre o jogo, primeiro tempo 0-0, o Palmeiras reclamou muito de um pênalti não marcado em cima do André Lucas, mas enfim, no intervalo, o técnico Lucas Andrade surpreendeu, fez algumas mexidas que colocaram o time muito para frente, né? Deixou o time muito ofensivo durante o segundo tempo, deu certo, claro, marcou os 3 gols, até porque entrou Sorriso, entrou Eduardo e companhia, mas ó, no intervalo, ele tirou os 2 laterais, os 2 alas, né? O Alejandro saiu, até pareceu que sentiu um pequeno desconforto ali, e entrou o Luiz Saboia para jogar a segunda etapa. Também saiu o André Lucas para a entrada do Hugo, que é um meio atacante que pode fazer a função também de lateral esquerdo. Entrou o Juan Gabriel, que é um meio atacante, né? Sempre jogou assim, ou muitas vezes jogou assim no Sub-17, no lugar do Cauã Lira. E aí ele tirou os 2 volantes, né? Saiu o Davi Góes e o Rafael Coutinho. E aí entrou a dupla Eduardo e Sorriso, exatamente. Entraram 2 atacantes no lugar de 2 volantes ali, né? Então o Saboia e o Hugo, 2 laterais, não entraram como alas, né? Entraram como laterais mesmo. Então o Palmeiras numa linha defensiva de 4 ali, com o Robson e o Rocha atrás, o João Paulo como primeiro volante, aí 5 atacantes, cara. Claro que o Verdão também deixou um pouco de espaço lá atrás por conta disso, e aí o Remo chegou, como vocês estão assistindo, o Aranha precisou trabalhar, teve bola na trave também, mas o Verdão, que é muito mais time, conseguiu chegar bem, marcar 3 gols. Aliás, o Remo foi uma das decepções nessa primeira fase. Como eu falei no começo do vídeo, terminou na 3ª colocação e perdeu a vaga para o Monte Roraima, que terminou em 2º lugar do grupo. Vamos lá então assistir os 3 gols do Verdão diante do Remo, os 3 gols acontecendo na segunda etapa. Bom, vamos lá então, ó. Primeiro gol do Verdão em Barueri, saiu após um levantamento da esquerda, o Juan Gabriel ajeita de cabeça e o Juliano completa para o fundo das redes. Vamos ver no replay, ó, a assistência do Juan Gabriel e o gol do Juliano, Palmeiras 1-0. No segundo tento alviverde, os papéis se inverteram. Quem deu assistência de cabeça foi o Juliano. Deixou o Juan Gabriel na boa, na cara do gol. E aí, mesmo com a perna não dominante, ou seja, a perna direita, ele conseguiu colocar para dentro, cruzado. Olha aí, ó, a fusão, comemoração marcante da dupla que era do Sub-17 até o ano passado. E aí, no último gol, o Antônio Marcos, que entrou no lugar do Felipe Tereza ao longo do segundo tempo, deu assistência para quem? Para o Sorriso, uma das grandes sensações da Copinha, 4º gol do nosso camisa 7 na Copa São Paulo. Sorriso e Antônio Marcos, mais uma comemoração especial. Bom, tá então, só reforçando o convite, nesta terça-feira, dia 13, tem Palmeiras e Vitória na Arena Barueri. A partida tá marcada para 7h30 da noite, transmissão da X Sports aqui no YouTube. Vai dar para você acompanhar por aqui novamente o jogo do Verdão. Então, se gostou do vídeo, de mais uma vitória palmeirense, deixa o like aqui embaixo, já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo palmeirense que você sabe que gosta de categoria de base. Não esquece de hypar o vídeo lá embaixo, que isso ajuda demais na divulgação, e comentar é muito importante também. Além do mais, a gente debate aqui nos comentários, eu sempre gosto demais da opinião de vocês, quais os destaques do Palmeiras na primeira fase da Copinha, quais foram as decepções, comenta pra gente conversar, e a expectativa de vocês pro mata-mata agora, né, que começa nessa terça-feira pro Palmeiras, né, alguns jogos já aconteceram nessa segunda-feira, mas o Verdão estreia no mata-mata na terça diante do time baiano. Então já comenta também qual escalação você gostaria de ver, né, o Lucas Andrade colocando a campo. Vale lembrar que o Arthur deve ser desfalque, como eu falei agora há pouco. Devemos ter algumas novidades na zaga e no ataque também. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.